leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vim contar para vocês quais foram os livros que eu li em dezembro de 2019. Foram 8 livros que eu li em dezembro de 2019, mas antes de eu mostrar e contar para vocês quais foram essas belezuras, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, curtir, comentar e compartilhar o que você acha desse vídeo, se você conhece os livros que eu vou falar aqui para vocês, se vocês já leram ou querem ler, e quais foram também as últimas leituras que você fez no ano de 2019. Me conta aqui e acompanha também as minhas redes sociais para a gente se aproximar e ficar assim bem mais íntimo. Sem mais delongas, vamos de fato aos livros que eu li em dezembro de 2019. Eu não poderia ter começado o mês de dezembro com uma leitura melhor do que o livro Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, da Riane Leão, publicado pela editora Planeta. Nesse livro a gente tem uma coleção de poesias incríveis. São poesias pequenas, à la Rucalo, e são poesias que têm uma voz empoderada, uma voz feminina, feminista, uma voz negra, enfim. E cada poesia a gente vai encontrar temas diferenciados do universo feminino. Poesias que foram escritas por uma mulher e para a mulher. E nessas poesias a gente vai falar sobre racismo, preconceito, sobre feminismo, sobre empoderamento, sobre famílias, sobre términos, sobre começos, enfim. A gente vai aprender muito sobre a experiência de outras mulheres e a gente vai, através dessas poesias, começar a ver o quanto a empatia, o quanto você conhecer a história do outro faz a diferença para você mudar o seu pensamento e a forma de tratar outras pessoas. A Riane Leão, nessas poesias, ela é bastante sutil, mas assim, esmagadora ao mesmo tempo. Porque, gente, ela vai falar realidades nuas e cruas assim na sua cara. Realidades muitas vezes belas, mas muitas vezes dolorosas e cruéis. E que fazem parte da vida de todas as mulheres, sejam elas negras, brancas, enfim, ricas e pobres. Todas as mulheres já passaram por alguma das coisas que a Riane Leão aborda aqui no seu livro. Então foi um livro que sensacional. Porém, depois dessa leitura maravilhosa, eu me aventurei por um livro que foi um verdadeiro banho de água fria. Se não, a minha maior decepção literária de 2019. Eu estou falando de Vermelho, Branco e Sangue Azul, escrito pela Cassia McQuiston e publicado pela editora Seguinte. Eu sei que por esse livro ser bastante hypado, vai ter muita gente que não vai gostar e vai odiar o que eu vou dizer aqui. Mas, gente, eu preciso dizer, eu preciso desabafar que o livro foi a minha pior experiência literária de 2019. Não sei se você já viu o vídeo que eu postei falando sobre as minhas decepções literárias, vou deixar aqui o link no iCard. Ele está entre eles. Eu falo que o livro é extremamente mal escrito, não tem uma história assim que lhe convença. É muito erótico, só tem muita transa, muito sexo, muito, sabe, muito palavrão. E a história mesmo, assim, questões políticas e sentimentais mesmo, não foi tão estruturada, não foi tão elaborada. Enfim, pra mim foi uma decepção muito grande. Pra mim esse livro não é um gay, mas apenas um pornô erótico jovem, e que nem todo jovem deve ler esse livro. Era muita coisa desnecessária dentro da obra. Pra falar muito a verdade, eu vi a hora o mês de dezembro acabar e eu não terminar esse e-book. Depois dessa leitura horrível, eu também mergulhei em uma outra leitura que me deixou extremamente frustrada. Não no sentido de ter sido 100% ruim ou tão ruim quanto o outro. A leitura apenas não foi tudo o que eu imaginei que seria. E eu estou falando de Um Livro Maldito, escrito pelo David Eric e o Van R. Souza e publicado pela Planeta Minotauro. Esse livro é um livro de contos de terror, mas assim, no começo eu estava adorando o livro, realmente os contos estavam assustadores e alguns contos reviravam o meu estômago, porque apesar de ter contos sobrenaturais aqui, a gente tem muitos contos que abordam sobre a maldade humana mesmo, assim, do que é que nós seres humanos somos capazes de fazer. E isso pra mim ainda é mais assustador. Porém, os 30% desse livro, eu comecei a ver que todos os contos eram meio que padrão. O desenvolvimento era basicamente a mesma coisa, a conclusão geralmente, né, uma coisa inesperada, mas uma coisa que você sabia que seria inesperada.
Então praticamente tinha a mesma receitinha, todos os contos. E isso acaba se tornando muito monótono, principalmente porque aqui tem tanto conto. Eu nem sei quantos contos tem, mas quando eu digo que tem muito conto, é porque tem muito conto mesmo, gente. É conto demais, então isso vai ficando muito cansativo quando você vê que é tudo uma receitinha pronta. Então, pra mim foi assim mais frustrante mesmo do que ruim. Depois desse passeio por esse livro de contos, eu acabei comprando um e-book que estava em promoção na Amazon, que é o e-book Chorar de Alegria, várias escritoras, publicado pela Globo Out. E esse livro fazia algum tempo que eu queria ler. Quando eu vi essa oportunidade, eu a abracei, gente, e meu Deus, que livro maravilhoso. Que poesias, que textos, que pensamentos, que fragmentos incríveis. Nesse livro a gente vai fazer um verdadeiro passeio sobre a vida de várias mulheres, da gente. A gente vai se conectar com o que está escrito ali, porque são mulheres escrevendo para mulheres. Elas falam sobre o relacionamento com mãe, relacionamento com pai, relacionamento com a família, com os irmãos, relacionamento com amigos, com namorados, com maridos, enfim. Fala também sobre violências, fala sobre assédio, fala sobre perdas, sobre luto, sobre começos, autoconhecimento, amor próprio. A gente vê tudo isso, além de falar sobre união e empatia entre as mulheres, entre as irmãs. Então isso é muito, muito, muito incrível. Eu fico até arrepiada, eu tô aqui arrepiadíssima falando desse livro para vocês, porque realmente foi uma experiência sensacional e gratificante. É um livro que eu consigo imaginar assim, presenteando todas as pessoas que eu amo, todas as minhas amigas com esse livro, porque é imperdível, é sensacional e é maravilhoso. Eu não consigo encontrar outras palavras para descrever a minha experiência de leitura. Quem assistiu o vídeo das 10 melhores leituras que eu fiz em 2019 já viu que eu falei desse livro por lá. Falando de Teto para Dois, escrito pela Beth Olery, publicado pela editora Intrínseca. Gente, esse livro se tornou assim um dos meus favoritos da vida. No mês de dezembro eu estava sentindo a necessidade de ler um livro mais leve e divertido, tipo um chiclete, e eu imaginei que Teto para Dois fosse esse tipo de livro. Porém, eu me surpreendi, porque apesar do tom leve, do tom fluido, da leitura tanto quanto divertida, a gente também tem temas extremamente profundos abordados de uma forma que eu nunca tinha visto na literatura ainda. Então eu simplesmente fiquei encantada. Para completar, Teto para Dois traz um casal de protagonista que roubou meu coração completamente. Foi o casal mais fofo, mais lindo que eu conheci em 2019. Foi sensacional. E eu assim achei a coisa mais fofa do mundo, gente. E o livro simplesmente figurou na lista dos meus 10 melhores livros de 2019. E figura aqui também como uma das grandes surpresas do ano pra mim, porque eu nunca pensei que eu fosse gostar desse livro e favoritar esse livro, né? Aí eu vi muita gente comentando que era legal, e aí eu resolvi pegar o e-book pra ler e simplesmente me apaixonei e foi uma leitura inesperada. Não estava prevendo ler esse livro, mas me surpreendi. Pega assim de jeito por essa história. A minha sexta leitura de dezembro foi o livro A Intérprete, da Annette Hess, publicado pela editora Arqueiro. Esse livro me mostrou uma nova perspectiva sobre o Holocausto, que eu ainda não tinha visto na literatura, que eu ainda não tinha atentado ou refletido sobre, e é isso que me torna a literatura, mesmo que ficcional como essa daqui, mas baseada em fatos reais, tão imprescindíveis, porque você acaba aprendendo, você acaba refletindo sobre fatos que você não teria parado para pensar se não fosse estimulado por uma leitura. Então, durante a minha leitura de A Intérprete, eu fiquei emocionada, eu fiquei comovida, eu fiquei reflexiva. Porém, eu preciso admitir para vocês que a narrativa não é tão fácil e não é tão fluida assim. Na realidade, A Intérprete tem um ritmo próprio, uma narrativa assim mais lenta, mais maçante, mais minuciosa. E isso pode não ser tão legal assim. Pra mim, algumas partes ficaram assim meio que cansativas demais. Para completar os personagens, principalmente a personagem principal, a protagonista aqui, que é a intérprete, que é a Eva, ela não é tão cativante, não é tão emocionante assim acompanhar a história dela.
Na realidade, ela está ali descobrindo várias coisas sobre o Holocausto, já que ela era criança na época que aconteceu, e ela não tem recordações disso. Então ela é uma personagem muito insegura também, e isso acaba incomodando bastante. Ela ainda não sabe se o que as pessoas dizem sobre o Holocausto realmente aconteceu, ou se as pessoas estão tentando incriminar outras pessoas porque querem, sabe? Então foi muito instigante ver tudo isso. Apesar da narrativa ter sido mais cansativa e a personagem não ser tão cativante, a história em si já basta, já é um baita assim, tapa na sua cara para você refletir sobre as atrocidades que aconteceram na época e como se deu assim, o julgamento das pessoas que cometeram tantos crimes e assassinatos e extermínios assim, dentro dos campos de concentração. Por essas características, eu acho que o livro é extremamente necessário para todo mundo, sério. A Metamorfose de Franz Kafka, publicado pela editora Planeta Minotauro, foi o 7º livro que eu li em dezembro de 2019 e foi uma leitura, uma novela do Franz Kafka que eu sempre quis ler. Faz parte do cânone da literatura, eu sempre quis ler Kafka e intimamente eu penso que eu sempre quis começar a ler Kafka através de A Metamorfose. E aqui estou impactada, embasbacada, porque eu pensava que seria uma novela difícil de ser lida, difícil de ser interpretada. Pensava que seria uma narrativa assim, mais rebuscada. E eu simplesmente não encontrei isso. E isso tornou a leitura assim, sensacional. Eu estava preparada para uma leitura difícil, né? Mas encontrei uma leitura extremamente fluida, reflexiva, impactante, multi-interpretativa. Eu simplesmente fiquei impactada e muito, muito angustiada com essa transformação do personagem aqui, que é o Gregor Samsa. Então, tudo o que aconteceu com ele me tocou profundamente, me fez refletir bastante. E é impossível a gente não ficar reflexivo com todas as concepções, com todas as dimensões que essa novela pode ser interpretada. Sobretudo também um teor assim, mais autobiográfico, assim, refletindo um pouco sobre Franz Kafka, assim, a vida dele, a obra de Franz Kafka. Então, gente, foi sensacional essa leitura. E mais, essa leitura, apesar de ser extremamente sensacional e incrível, a gente tem essa visão um tanto quanto pessimista sobre a vida, sobre as pessoas. É um livro, uma novela, é bem curtinha assim mesmo, gente, mas que tem tantas reflexões, traz tantas reflexões, e é um livro que eu acho que quanto mais a gente lê, mais detalhes a gente enxerga, mais interpretações a gente consegue retirar. Então, gente, esse livro foi sensacional. Por fim, chegou a hora de falar do último livro que eu li em dezembro e, consequentemente, o último livro que eu li no ano de 2019, que foi Ascensão, do Stephen King, publicado pela editora Suma. Gente, esse livro trata-se também de uma novela do mestre incrível Stephen King. E não poderia ter fechado o ano com uma leitura assim melhor. Então eu considero Ascensão o livro que fechou as minhas leituras assim com chave de ouro assim, em 2019. E o Stephen King vai nos apresentar uma situação inusitada, um pouco e um tanto assim quanto sobrenatural mesmo. Mas, apesar dessa sobrenaturalidade e ao mesmo tempo de um tom um pouco triste na história, a gente também tem uma visão otimista. Na realidade, eu nunca tinha lido um livro assim do Stephen King que tivesse um tom mais otimista das coisas. E apesar da tristeza de alguns fatos que vão acontecer dentro da novela, a gente vê esse tom realmente otimista, esse tom transformador. Eu achei muito incrível. A narrativa super fluida, a história super envolvente e intrigante e instigante também. Porque quando você começa, você não consegue largar. Eu li em um único dia. E eu também não vi um King assim tão prolixo quanto em outros livros que eu li dele. Ele tem uma maneira, um modo de se tornar redundante, de explicar minuciosamente as coisas. E aqui o Stephen King deixa para nossa mente, para nós leitores, interpretar algumas coisas e alguns fatos e imaginar, supor as coisas.
Então eu achei assim um toque genial do Stephen King, sensacional. Eu não poderia ter fechado realmente o ano com uma leitura melhor. Então, gente, foram esses os livros que eu li em dezembro de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram as minhas últimas leituras de 2019. Eu adorei conhecer até mesmo os livros que eu não gostei, né? Mas, assim, foi uma experiência, né? A gente não pode negligenciar a questão da experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar e me acompanhar nas outras redes sociais. E eu espero que a gente se veja e se encontre no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau!